Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho uma ideia do reino para o nosso coração. Em continuidade aos vídeos anteriores falando sobre temperamentos à luz da Bíblia, hoje iremos falar sobre fleumático. Você é uma pessoa fleumática? Você conhece alguém fleumático? Você conhece sobre o assunto? Em palavras simples, iremos te dar algumas instruções sobre este assunto. Quer aprofundar mais? Aprofunde-se, porque isso é algo rico para a sua vida. Não deixe de deixar seu comentário, faz sua pergunta, põe aí a sua opinião, porque é muito importante. Se você não é inscrito no canal, dê o seu like, dê a sua opinião sobre o assunto, aperte o sininho para você estar, por favor, recebendo as notificações, tá bom? Hoje, falando sobre esse assunto, já coloque o cinto, aperte o acelerador, porque o negócio vai esquentar. Falando sobre esse assunto tão rico, tão profundo, sobre a luz da palavra de Deus, aqui tem instruções fortes para nós. Observe bem, fleumático é um tipo de temperamento qual é mais fácil de se relacionar. Pessoas de temperamento tal são pessoas dóceis, calmas, descontraídas, raramente fica perturbado. Dificilmente você vai encontrar essas pessoas zangadas ou com aquela cara grande, sabe? Com aquele negócio, cara fechada. Por quê? Porque são pessoas equilibradas. Elas têm um equilíbrio já natural do seu temperamento. Um sentimento de humor particular. Isso é algo particular que eles têm. Tem bastante amigos, gostam de estar perto de pessoas. Eles também conseguem ficar sério quando todo mundo ao redor está rindo. Eles conseguem dominar o seu temperamento de uma forma incrível, o qual não transpareça para ninguém e não deixe ninguém em uma zona de desconforto. Elas são pessoas naturais, reservadas. Dificilmente sai da sua rotina, tem uma rotina para comer, horário para isso, eles têm as suas formas de agir, anda sempre nos mesmos lugares, o estilo de roupa já é um estilo muito já adequado, né? São pessoas assim que dificilmente eles vão querer ser líderes, mas quando é imposta essa grande função de liderança, pessoas excelentes. Pensa em um líder pocado de bom, na linguagem baiana, pocado de bom. Pessoas, né, que têm esse tipo de temperamento. São eficientes, são equilibrados, são conciliadores, sabem resolver facilmente os problemas. Tem pessoas que têm esse temperamento que nunca estudou psicologia, psiquiatria, nunca fez coaching, mas ele sabe resolver problema numa facilidade que a gente fica até espantado. Amém? Existem pontos também, não é pontos negativos, é pontos a serem trabalhados. Por outro lado, pessoas duvidosas, preocupadas, indecisas, autoprotetoras, avarentas, temorosas, mas isso são pontos a serem trabalhados e o Senhor sabe como trabalhar no vaso. Existe um personagem bíblico que muito se encaixa nesse temperamento. Você sabe quem é? É Abraão. Poxa, imagine Abraão fleumático. Nem parece, né? Porque ele é conhecido como o pai da fé. O seu significado, o seu nome é pai de multidões. Como pode ser uma pessoa assim fleumática, ser um líder, ser um pai de multidões? É porque quando transformado, meu irmão, ele se torna um vulcão entrando em erupção. A Bíblia disse que ele era um homem muito cauteloso, a sua característica era cauteloso, né? A excitação, a indecisão, o medo são naturais do fleumático. São vistos em Abraão em Gênesis capítulo 12. Ao receber o chamado do Senhor, era tão dependente dos seus pais que, em vez de obedecer inteiramente à ordem de Deus, ele levou consigo seus familiares. E isso lhe causou problemas muito sérios na frente, né? Muitos cristãos fleumáticos relutam diante das oportunidades, não pela sua falta de fé, não é porque eles têm fé, não, falta de fé, não, e nem falta de capacidade, mas é pela falta de hesitação, de aventurarem pelo desconhecido. Eles precisam meter a cara, isso é uma linguagem baiana, entrar de cabeça na situação. Ele é ao contrário do sanguíneo, o sanguíneo entra de cara, ele já é ao contrário. Isso é um ponto positivo, mas também é um ponto a ser trabalhado. Porque isso impede da pessoa conquistar muitas coisas
pelo medo, pela cautela exagerada. Outro ponto positivo aqui, e também a ser trabalhado, é que ele era um homem pacífico, né? E isso aqui é algo muito interessante. Umas características admirável, né? Ele tinha uma característica admirável, que ele era um homem pacífico. A Bíblia diz em Gênesis 13, do 8 a 9, que teve uma dificuldade entre os pastores de gado dele e os pastores de gado de Ló, o seu sobrinho. Então viera a dificuldade, o problema nas suas mãos, mas ele rapidamente soube solucionar aquele problema. O que aconteceu? A Bíblia diz de forma muito fácil, que ele diz assim: não vamos brigar, nós somos irmãos, rapaz. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Mas nós somos irmãos, precisamos estar sempre unidos. A nossa amizade é algo muito incrível. Então ele era um homem muito passivo. Junto à sua inclinação natural para a paz, há uma passividade face aos conflitos. Em Gênesis 16, vemos a exagerada influência de Sara sobre Abraão. Quer dizer, Abraão tinha um certo tipo de influência de Sara, o que resultou em sérias consequências que permanecem até os dias de hoje. Uma das lições que o fleumático precisa aprender é que nada se consegue pela acomodação. Você lembra de Sara? Eu preciso ter filho, eu quero ter filho, se me dá filho. Aí ele juntou com H, aí tem problemas até hoje aí que você já sabe muito sobre esse assunto. Então, irmão, isso é um problema sério. Acomodação. O fleumático, muitas vezes, ele é acomodado. Isso é um ponto a ser muito visto. O fleumático, ele é temoroso. A Bíblia disse que houve uma grande dificuldade, houve um grande problema na terra, houve uma fome muito grande na terra. Ele, sendo servo de Deus, que foi chamado por Deus, foi Deus que o chamou para estar servindo na obra dele, então ele rapidamente deixou de lado a vontade de Deus e foi partir para cima, e a consequência foi terrível. Por quê? Porque ele teve que pecar, ele mentiu dizendo que a sua esposa era sua irmã. Aí teve aquela dificuldade, pois o rei do Egito desejou a Sara, aí teve aquele conflito, quase ele morreu se não fosse assim um livramento de Deus. Então, são coisas a serem trabalhadas. Mas depois da transformação, houve um crescimento na fé de Abraão. Abraão se tornou um homem grande, um homem maduro, um homem firme na sua decisão, a ponto de se tornar um homem de uma decisão que marcou a história. Quando o Senhor disse: Abraão, eu quero o teu filho, eu quero o seu filho em sacrifício para mim, ele não pensou duas vezes, ele pegou seu filho e preparou tudo e foi sacrificar, porque ele estava crendo. Pela fé ele estava crendo que depois até do seu filho em cinzas, né, se tornando assim, queimado, ele acreditaria que das cinzas o Senhor traria a vida novamente. Então, são lições importantes. É um temperamento importante, o qual a gente precisa pegar os pontos positivos e trabalhar nos pontos a serem trabalhados. Então, por favor, meus amados, vamos nos aprofundar, vamos crescer, vamos progredir, que através desse temperamento a gente possa cada dia mais aprofundar-se na palavra de Deus, para que nós venhamos a crescer em a profundidade no Senhor, tá bom? Então não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu comentário, dê o seu like aí, e no próximo vídeo iremos falar sobre melancólico. Pensa num temperamento interessante, Deus vai falar contigo, tá bom? Deus abençoe vocês.